É que, como disse o Nicola, o Nenê ele muda o patamar do Corinthians. O Nenê vai pro Corinthians. O Corinthians é outro. Não é isso? Só que ele muda o patamar do Vasco da Gama. O Nenê sai do Vasco, muda o patamar. Muda o patamar. E você não tem um substituto aí no mercado. O Nenê, a verdade é o seguinte, ele até faz um segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B abaixo do que normalmente ele joga. O Nenê é um jogador, não sei se eu posso dizer isso, mas é um jogador barato por aquilo que ele retorna. É um jogador que não é caro. Perto do que dos absurdos que a gente vê por aí, e eu estou falando, claro, dentro de uma realidade que é o futebol brasileiro. Ele é um cara acessível. Então, é claro que o Vasco da Gama sempre vai estar correndo risco. Mas os esforços lá da direção vascaína são para que o Nenê continue. Aquela declaração que o Nicola citou, ela deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor vascaíno, né? Você não tem a dúvida, porque ninguém forçou ele a falar aquilo. Então... Você acha que não, nem o empresário, de repente? Então, mas ele não é uma eventual transferência que desagrade o jogador. Não. Né? Então, ele falou porque ali, em acordo com o empresário, como disse o Léo ou não, ele tem alguma intenção ou pelo menos pensou na possibilidade de deixar o Vasco para vir para algum time de São Paulo. Então, é preocupante. Agora, que é um jogador especial, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que o Nenê consegue se encaixar em quase todo time brasileiro hoje. É um jogador que é um diferencial absurdo. Então, se o Corinthians conseguisse viabilizar, seria muito, muito importante. Agora, acho que cabe ao Vasco também trabalhar bem nesse bastidor aí e fazer de tudo para que ele fique, porque, caramba, o Nenê chegou, ele é um jogador que volta para o Brasil, né? A gente nunca sabe a motivação, a gente nunca sabe a condição física, e tudo isso ele teve. Ele teve bem fisicamente, esteve motivado e entregou muito ao Vasco da Gama. A questão é, se ficar, como é que ele vai costurar essa ferida aí? Porque o torcedor do Vasco está muito chateado com as declarações dele, né? O torcedor do Vasco sempre deu muito carinho ao Nenê, sempre tratou como um ídolo que ele merece ser. E para ele chegar agora e soltar essa bomba aí na cara do torcedor, né? Então, se ficar, como é que vai ser essa relação, né? De repente, a cobrança por uma outra atuação ruim não pode vir, não é? Tá vendo? Queria ir embora, agora tá fazendo corpo mole. Porque pode acontecer, todo jogador pode entrar numa má fase aí, de repente, até os jogadores bons como o Nenê. Como é que vai ser isso se ele ficar, né? Esse próprio segundo semestre dele não já foi não tão foi brilhante. bom quanto... Não é, Léo? Sem dúvida. Se ele repetir esse segundo semestre no primeiro semestre agora de 2017, então, aí vai pegar no pé. Então, acho que é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada. Agora, é óbvio que a declaração... A primeira frase que o torcedor fanático vai falar é o seguinte, está forçando a saída. Essa é a primeira. Duas informações de bastidores, Bruno. Por que é difícil tirar o Nenê do Vasco? Ele tem contrato com o Vasco por mais uma temporada. Salário na casa dos 300 mil. Concordo com a Lê no que ele diz respeito a custo-benefício. Comparado com vários outros casos. Por exemplo, a gente citou na semana passada dois jogadores que ganham 300 mil e não se pagam. O Ariel, no Internacional, vale 300 mil. O Rafael Moura, emprestado pelo Atlético ao Figueirense nessa temporada, ganha 300 mil por mês. A prateleira dos 300 mil, ele é um dos principais nomes. Certamente. Porque tem alguns aí que também jogam muito bem que não ganham tanto. O Wesley ganha mais ou menos 300 mil. Por exemplo, você imagina um absurdo. Michel Bastos, pela péssima temporada. Eu ia citar do 300 mil do bem, o Lucas do Santos, que ganha mais ou menos isso. Um pouquinho menos. Menos que isso. Cara, Lucas Lima. O Dátolo ganhava praticamente isso no Atlético sem jogar esse ano. O Ricardo Oliveira está nessa casa com luvas. Então, tem os dois Mas ele extremos. iria para o Corinthians por esse mesmo salário? É possível que... Até daria para imaginar que iria por esse mesmo salário mediante luvas. O que são as luvas? São a forma de você dar um prêmio para o cara pela assinatura do contrato. O Vasco aqui não vai ter interesse nenhum em se livrar do Nenê. A menos que o Corinthians ofereça uma compensação financeira que não faz parte do atual momento do Corinthians. O Corinthians acabou de precisar recorrer a empréstimo bancário para pagar 13º ou mediante empréstimo ou troca de jogadores. Então, é a partir daí que vai começar uma conversa. A gente não está falando que o Nenê será jogador do Corinthians, nada disso. Há um interesse, há uma vontade, o Corinthians percebeu no mercado uma possibilidade e agora vai tentar entrar em acordo com o Nenê.